Oi, gente! Então, agora eu vou fazer com vocês um pequeno resumo para a gente não esquecer de porcentagem, juros simples e juros compostos, tá bom? Então, vamos lá, começando por porcentagem. Então, porcentagem, como vocês viram, o símbolo quer dizer dividido por 100, né? É uma parte de 100. Então, é como se fosse assim, olha, eu quero uma parte de 100, então eu tenho 1%. Tá vendo? 1 dividido por 100. Quando eu tenho 10%, é porque aqui, nessa barrinha aqui, ó, eu vou ter 10 quadradinhos. Então, eu tenho 10%, porque nessa placa tem 100 quadradinhos desse pequenininho. Então, eu tenho aqui, ó, 10%, ou seja, 10% é mesmo que 1/10 do valor, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui o símbolo e acabei de mostrar para vocês o que significa essa porcentagem. É uma parte de 100. Então, quando eu ouço, e tem 20% de desconto, quer dizer 20 partes de 100 de desconto. Ou seja, 2/10, quando a gente simplifica, não é? Então, tem duas maneiras de a gente trabalhar porcentagem. Fazer uma fração, algo virar uma porcentagem. Então, duas maneiras de trabalhar porcentagem. Transformar uma fração em porcentagem, então transformar uma comparação em porcentagem. E a outra maneira é quando eu quero calcular a minha porcentagem. Então eu vou exemplificar aqui para vocês as duas situações, tá bom? Mas antes, deixa eu só deixar uma coisa bem clara para vocês. Tem os macetes de memorização de porcentagem e eu deixei aqui neste quadro. Aonde eu falei para vocês que 1% é uma parte de 100. Então, quando eu quero calcular 1% de algum valor, basta eu dividir por 100 ou andar duas casas para a esquerda. Porque quando eu divido por 10, por 100, por 1000, eu ando para a esquerda a quantidade de zeros que tem, tá? Então, 10%, quando a gente escreve 10 por 100. E simplificando, é o mesmo que 1/10, tá vendo? Um zero que vai ficar aqui, então uma casa para a esquerda. 25%. Quando eu simplifico a fração, dá o mesmo que 1/4, ou seja, 0,25. Então, se eu receber 25% de desconto de algum produto, basta eu dividir o valor por 4 e diminuir. Por exemplo, tem uma blusa custando R$100. Eu vou ter 25% de desconto. 25% é o mesmo que dividir por 4, ó, uma parte de 4. Então, basta pegar esses R$100, dividir por 4. Vai ser R$25 de desconto. Pronto. 50% é a metade. Quando a gente divide, né, simplifica a fração, é a metade, então mesmo que 0,5. E 75%. Imagina, quando eu divido, dá 75 sobre 100. E aí, quando eu simplifico, vai dar 3/4, que é o mesmo que 0,75. Isso quer dizer que eu posso dividir por 4 e multiplicar por 3. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma blusa que custa R$30. Eu vou receber 75% de desconto. Então, basta pegar esse 30, dividir por 4 e depois multiplicar por 3. Então, eu vou ter 75%. Vou fazer uma amostragem para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, ó, R$200. Se eu receber 1% de desconto de R$200, é o mesmo que dividir por 100. Então, 1%, basta eu andar duas casas para a esquerda, que é o mesmo que dividir por 100. Então, 1% de 200 é 2. 10% de 200, quando eu multiplico por 10 sobre 100, eu vou simplificar os zeros, um de cima com o de baixo, é o mesmo que dividir por 10. Então, 10%, aqui eu tenho 1%, vou até botar do lado. 10%, basta dar uma casa para a esquerda, então 20. Se eu quiser 25%, basta dividir por 4. Então, quanto que é 200 dividido por 4? 50. Se eu quiser 50%, basta pegar a metade. Então, 50%, eu pego a metade dele, vai ser 100. E 75%, se 1/4, que é 25%, é 50, basta multiplicar por 3. Então, vai dar 150. Então, 75% de 200, basta dividir 200 por 4, multiplica por 3 resultado, 150. Tá? Então, são esses macetes. Agora, eu vou explicar para vocês aqui também rapidinho como transformar algo em porcentagem. Por exemplo, vocês estão vendo muito essa situação do coronavírus. Aí estão
divulgando o número de contaminados e o número de óbitos. Como você pode descobrir qual a porcentagem de óbitos que está havendo dentre os contaminados? Você vai utilizar a quantidade de total de pessoas, é sempre embaixo. Então vamos supor que no município tem 200 infectados. E desses 200 infectados, tiveram 2 óbitos. Então, é uma situação ruim, mas a gente tem que falar, né? Como transformar em porcentagem? Há 2 maneiras. Uma maneira é, você pode dividir, porque toda fração é uma divisão, então pode até simplificar antes, se quiser. E aí, eu acho que mais fácil é a gente simplificar, né? Quando a gente simplifica, pode dividir 1 por 100, então vai dar 0, 0,0, né? 0,01. No final, você tem que multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, você anda para a direita. Quando você divide, você anda para a esquerda. Como assim? Não tem 2 zeros, então você vai dar 2 casas para a direita, a quantidade de zeros. Então vai dar 1% dessas pessoas infectadas vão a óbito, tá? Qual outra maneira que a gente tem que fazer, que a gente tem para fazer essa mesma conta? Você pode fazer por regra de 3. Como assim? Vamos mudar de assunto, né? Vamos dizer que num grupo de 200 pessoas totais, 180 foram curadas. Então, qual o percentual de pessoas curadas dentro desse grupo aqui, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, fazer por regra de 3, você não precisa multiplicar por nada depois, ele já te dá o resultado em porcentagem. Então, você vai fazer o seguinte, a regra de 3 é um comparativo, então você vai botar a quantidade de pessoas e aqui o percentual. 180 pessoas, você quer descobrir, 200 você já sabe que é o total, e o total da porcentagem é 100%. Quando eu divido 100 por 100, vai dar 1, que é o total. Então, eu sempre boto o total do lado de 100. E o que eu quero saber do lado de x? E aí eu faço produto do meio pelo produto dos extremos. Vou cruz credo, que é o que os professores falam. Então, ó, 200 vezes x e 180 vezes 100, que é só acrescentar os 2 zeros aqui. Está multiplicando, passa dividindo, 18.000 dividido por 200, ó, corta um zero contra o zero, 18 por 2, 9, 90% de pessoas são curadas, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Vocês têm que botar na forma percentual, sempre o total de pessoas no denominador, e aí você pode dividir e no final multiplicar por 100, ou usar a regra de 3. Na regra de 3, você sempre vai colocar o total de pessoas ao lado de 100. E o que você quer saber ao lado de x. E aí você vai fazer produto do meio pelo produto dos extremos, tá bom? E agora, calcular o percentual. Agora o exemplo é outro. É quando eu preciso calcular esse percentual. Como eu falei com vocês, né? Por exemplo, quando eu quero comprar alguma roupa, daí eu tenho desconto. E outros problemas de porcentagem, que depois eu vou botar um vídeo aí, eu vou deixar até aqui o linkzinho do card. Que a porcentagem, gente, ela não fala só de compras, de vendas, ela fala de pessoas, né? Então ela tá falando, eu falei com vocês agora, um exemplo do número de infectados de coronavírus, né? Mas ela traz dados importantes. Por exemplo, essa camisa que eu tô aqui, ó, é uma campanha do autismo. Então, aproximadamente 1% da população mundial está no espectro autista. E a gente sabe que a maioria das pessoas nem sabe o que é autismo. Então, depois vai ter um videozinho aí, tá? Eu vou botar o card para vocês verem. Mas vamos lá. Como calcular o percentual? Aí é diferente. Então, primeira coisa, aqui se pergunta qual é a porcentagem. Quando é qual é a porcentagem, então é dessa maneira que a gente fez aqui, tá? Agora, quando fala calcule o percentual, ele vai te dar a porcentagem, você tem que dizer o número. Então, vamos supor, bom, se eu disser assim para vocês, olha, 1% da população mundial está no espectro autista. Se eu falar também do Brasil, aproximadamente 1% da população brasileira está no espectro autista. Quantas pessoas estão no espectro autista? Gente, e isso é uma estimativa muito
muito básica, na verdade, um número bem maior, né? Tem projeções maiores, falta estudo na área. Mas vamos supor, vamos partir desse princípio aí, dessa porcentagemzinha aí, no mínimo, 1% da população está no espectro autista. Então, vamos lá. Então, vamos calcular esse percentual. 1% aproximadamente, tá? Quantos milhões nós somos, nós brasileiros? Então, nós somos 210 milhões, então vamos colocar em 200 milhões para ficar mais fácil. Então, eu vou calcular 1% de, aí você vai botar a multiplicação, 200 milhões. Então, quantas pessoas estão no espectro autista? Você vai botar aqui 1 embaixo e vai multiplicar. Uma vez, e você já poderia cortar os zeros daqui com os zeros daqui também, tá? Para facilitar. Então, uma vez, 200 milhões. E 100 vezes 1, 100. E aí, ó. Então, vai me sobrar aqui, que número é esse, ó? 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas estão no espectro autista. E isso numa porcentagem bem mínima. Então, quando ele quer que calcule o percentual, eu coloco na forma fracionária e multiplico pelo número que ele está falando, tá? Pelo número que ele quer que a gente determine. Depois vai ter exercício sobre isso. E aqui agora, gente, juros simples. No caso dos juros simples, tem uma formulazinha. Juros é igual ao C vezes I vezes T. A gente pode falar CIT. Também é comum a gente achar assim, ó. Sim, sim ou CIT. Tanto faz. Aonde J é os juros, C é o capital, é o dinheiro que eu coloco, e é a taxa, né, o quanto ele rende, e T é o tempo que ele fica lá rendendo, tá? Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Juros, ele nada mais é do que um rendimento do seu dinheiro, tá? Então, quando você vai pagar alguma coisa, uma prestação, algo assim, é juros simples. Tá? Qual é a diferença básica? Quando você tem um problema, lá tem que estar dizendo, se ele fala só juros, é juros simples. Se ele falar juros compostos, é uma outra história. Juros compostos são os juros que tem no banco. Às vezes sua mãe foi lá, pegou um dinheiro chamado LIS. Quando ela voltou para pagar, tava uma conta enorme, porque juros compostos é juros sobre juros. Juros simples não, é os juros sobre o capital. Então o dinheiro que entrou vai render isso aqui, tá? No caso, quando a gente fala em banco, o dinheiro que entrou rendeu um valor. Em cima desse valor, rendeu outro valor. Em cima desse valor, rendeu outro valor. Eu costumo dizer que juros compostos é maravilhoso para quem empresta o dinheiro, mas é horrível para quem pegou esse dinheiro emprestado. Então, os juros simples são os juros mais comuns que a gente vê no dia a dia, tá? Então, aqui nos juros simples, vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu coloquei M é montante. O dinheiro todo que você vai tirar vai ser o dinheiro que você colocou mais os juros simples, tá? Então, vamos supor, com quanto que eu vou sair aqui do banco? Eu vou colocar um capital, um dinheiro, R$200. Tá? Tem lá, aliás, não vou colocar não, eu vou comprar um produto que custa R$200. E aí tem uma taxa de juros, né? Que eu vou levar um tempo para pagar e tudo mais. A taxa de juros é de 15%. E eu vou levar mais ou menos uns 15% ao mês. Eu tenho que estar muito atenta a isso aqui. Se a taxa vai estar um mês e o tempo também. Vamos supor que eu levei 3 meses para pagar isso. Então, ó, ao mês e o tempo tem que estar em mês. Se não tiver, tem que transformar. Ou você vai pegar a taxa e dividir por 12 para transformar, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos saber qual é os juros. Primeira coisa, eu vou lembrar da fórmula. E aqui eu vou substituir. Quem foi o capital? 200. Qual a taxa? 15%. Quanto tempo? 3 meses. Aí eu venho aqui e resolvo. Ó, aqui eu já posso cortar os 2 zeros de cima com os 2 de baixo. 2 vezes 15, 30. 30 vezes 3, R$90 vai ser o meu juros. Quanto vai ser o total? Bom, se começou com R$200, que é o capital, mais R$90 de juros, então vai ser R$290. Isso sendo juros simples, tá bom? Juros simples. Então, foi os juros em cima do capital. Agora, no caso dos juros compostos, é juros em cima do valor
que já também está com juros, e assim sucessivamente. Então, o aumento que ele vai sofrendo durante os meses é um aumento grande porque ele vai estar rendendo juros em cima de outros juros. E a fórmula é montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa em número decimal, então você vai ter que dividir por 100, elevado ao tempo, tá? Quando esse númerozinho aqui, como ele é potência, o ideal é você usar a calculadora quando a potência for grande. Então, eu vou fazer com vocês daqui a pouco um exercício. Então, vamos lá botar a fórmula de novo. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante eu quero descobrir. Vamos supor uma mesma situação como essa, para a gente descobrir qual que está valendo mais a pena. Se eu estivesse colocando assim para render o meu dinheiro, juros simples ou compostos, vamos ver. Aqui eu vou usar os mesmos números. O meu dinheiro aqui, o meu capital vai ser 200 vezes 1 mais. Tá vendo essa taxa? No caso do juros compostos, o ideal é você já dividir por 100. Então, como a taxa aqui é de 15%, eu tenho que primeiro dividir por 100. Essa é a diferença básica de juros simples e juros compostos. Quando eu divido por 100, ó, duas casas para a esquerda, 0,15. Aí eu venho aqui e vou jogar 0,15. Isso em 3 meses. De novo, tem que estar tomando cuidado se a taxa e o tempo estão na mesma medida, tá bom? Primeira coisa. Já vi aqui, vou pegar espaço e vou resolver. 200 vezes 1 mais R$1 mais 15 centavos, R$1,15. Gente, é vírgula embaixo de vírgula, elevado ao cubo. 200 vezes. Gente, aqui é que vocês têm que estar atentos. Não é 1,15 vezes 3, é 1,15 vezes 1,15 e o resultado vezes 1,15. Então, quando é um número assim, normalmente a gente tem a calculadora, ele dá um resultado aproximado. Então, gente, eu fui lá e vi, né, na minha calculadora, 1,15 elevado ao cubo deu 1,52. Então, a primeira coisa que a gente faz, pega a taxa, divide por 100, como a taxa era 15%, divide 15 por 100, tem que estar em número decimal nos juros compostos. Nos juros simples, se estiver em fração, é muito mais fácil, que é só cortar os zeros, tá bom? E aí, depois que eu transformo, eu somo a 1, depois elevo ao cubo, no final eu multiplico pelo capital. Então, nesse caso aqui, e não vou precisar somar nada, porque ele já dá o montante. Só vou multiplicar. Como ele tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas para a direita, já posso fazer de cabeça, e dobrar, né, que vou multiplicar por 2, o 152. Então, vai dar R$304. Então, olha a diferença, gente. Por juros simples, eu saio com 290, tá? Por juros compostos, é porque é juros sobre juros, eu saio com R$304, tá bom? Então, vamos aos exercícios.